Vanessa, o Oi. capítulo anterior que a gente leu é o capítulo 6. Eu sempre faço só recapitulo um pouquinho para a gente lembrar o que aconteceu. E o capítulo 6 foi o que tem o tema O Precioso Aviso. É um capítulo marcante para mim, porque ele mostra muitas vezes a postura que nós adotamos frente às dificuldades da vida, né? E no caso, o André Luiz, quando ele recebeu a presença do Clarencio, né, e do Lísias, que é um benfeitor também espiritual ali, e quando eles perguntam para ele como ele tá, ele traz aquela carreira de reclamações, de lamentações, né? E eles deixam ele desabafar, deixam ele falar tudo aquilo, mas depois os amigos dele ali do plano espiritual chamam a atenção dele de que aquilo tudo ele estava se prejudicando, ele estava descendo de níveis vibratórios nessa reclamação, nessa queixa, que iria só dificultar a cura espiritual que ele estava buscando. E aliás, o espírito fala, o Clarencio fala assim para ele: você deseja realmente ser curado espiritualmente? Se você deseja, procure se calar para essas reclamações, lamentações e busque sempre a fé, o otimismo, a confiança, né, que é exatamente o que a gente acabou de falar com relação ao Lucas, também à família. Nós temos que ter a confiança que, independente do que aconteça, da dificuldade, existe um propósito para isso, e lamentações só fazem a gente descer de nível e não subir. Então, aí eles refazem até a pergunta para o André Luiz, né? Olha lá, meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. E aí fazem a pergunta de novo para ele aqui no final, né? E aí, como é que você tá? E aí ele termina falando: vou bem melhor. Refaz tudo aquilo, né? Aquela padrão mental de queixa, de lamentação, e aí ele refaz. E aí, terminando o capítulo assim, hoje é o capítulo 7. É o capítulo que se chama Explicações de Lísias. O Lísias, então, só relembrando, é esse enfermeiro, né, entre aspas, porque ali no plano espiritual ele não tem a função só de enfermagem. Ele tem uma série de outras funções de auxílio do espírito que ali está chegando, não só das questões que a gente conhece da enfermagem, né, de outros assuntos também. Então o Lísias é quem vai começar a dar essa atenção ao André Luiz, logo depois que ele foi recolhido ali no nosso lar. E aí começa o capítulo dizendo assim: repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e as atenções diárias de Lísias. Então, passaram-se alguns dias, pelo que a gente entende aqui, então, já nesse capítulo, e o Clarencio volta com frequência lá, e o Lísias diariamente aparece lá para cuidar do André Luiz, dar uma atenção a ele. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Então ele já saiu daquela orientação que ele teve no último capítulo, né? De não ficar se queixando, se apegando demais ao lado negativo, porque ele tinha que dar graças ao auxílio que ele estava tendo ali, né? Ao recolhimento no nosso lar. Então ele já estava se habituando a isso, né? A focar esse lado. E à medida que isso acontecia, ele ia tendo essa sensação de alívio no coração dele. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Então, não só a questão das dores, angústia e tudo mais que ele sentia, mas também a locomoção fácil. Ele tinha um impedimento de locomoção fácil. Quer dizer, a queda de vibração dele dificultava a locomoção dele. Vocês lembram no capítulo uns 2, 3 para trás, que quando ele quis ir presenciar aquela oração, ele só conseguiu porque o Lísias deu esse estímulo, essa força, essa energia para ele. No dia seguinte, quando ele tentou fazer isso sozinho, ele não conseguia. Só que o que ele está falando é isso, que depois daquelas recomendações do Clarencio, né, de manter padrão vibratório, manter os afazeres nos deveres ali do que tinham passado para ele já estava começando a conseguir fazer isso por conta própria. Então, para a gente entender que não é tão simples assim, a gente acha que a gente desencarnou, a gente está livre para fazer o que quiser,
tá apto para fazer o que quiser. Não é bem assim. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia. Então, olha isso, né? Como dependendo do que ele focava o pensamento, ou ele melhorava, ou ele de novo voltava um pouquinho para trás. Então, à medida que ele lembrava dos fenômenos físicos, né? Daquilo que tinha acontecido, da doença dele, do tempo que ele passou lá no umbral, que ele sentia frio, sentia fome, a angústia voltava de novo para ele, né? O receio do desconhecido, ele ainda não sabia o que ia acontecer com ele, né? Ele tinha sido recolhido, acolhido no nosso lar, estava sendo muito bem tratado, mas ele ainda não entendia muito bem as coisas. Então, o medo, o receio do que ele não entendia ainda, fazia com que ele ficasse angustiado também. A mágoa da inadaptação, quer dizer, ele ficava um pouco chateado por tá tendo que lutar contra esses sentimentos de vibração mais baixa. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Então, era uma luta diária que ele estava tentando manter um padrão, ele oscilava, né? Como a gente também faz aqui, né? Tem dias que a gente está melhor, situações que levam a gente para baixo, a gente faz uma oração, a gente volta de novo para cima, e ele estava nisso, nesses altos e baixos, mas como ele fala, apesar de tudo, ele se sentia de uma maneira geral melhor, né? Um pouco mais confiante, né? Estável dentro dele mesmo. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Então ele já estava começando a prestar atenção ali ao que tinha ao redor daquele quarto, né, de auxílio, né, do hospital onde ele foi acolhido. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da Terra. Então, também isso é um negócio que a gente aprende aqui logo no início desse livro, e talvez seja um dos objetivos desse livro, né? Porque a espiritualidade escreveu tudo isso não é à toa. É porque a gente muitas vezes imagina que quando a gente morre, que o céu é um negócio totalmente abstrato, né? A gente vira nuvem, mora na nuvem, ou seja lá o que for, que a gente vira fumaça. Mas o que ele está deixando claro aqui, continuava a observar ali e estava ficando maravilhado com a natureza do plano espiritual. E tudo que ele observava, ele achava quase tudo como se fosse muito parecido com a Terra, só que como se fosse uma cópia ainda um pouco melhorada. Então, quase tudo melhorada a cópia da Terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação. Então, olha isso. Não é. É que você já leu o Nosso Lar, Vanessa? Você já tem algum conhecimento desses livros? Só para eu me situar um pouquinho. Bom, na verdade, assim, ler eu conheço mais o Evangelho e agora eu vou começar. Eu peguei o Nosso Lar, tá? Eu tenho em casa agora para ler e eu Tá, vou começar a ler agora. Antes eu só ia e assistia palestras no centro mesmo. entendi, entendi. Tá, então agora eu vou chamar a atenção de algo que a gente leu no prefácio desse livro. No prefácio, se você vai começar até ler o livro, é uma ótima dica aí para você prestar atenção. Não tem palavra fora do lugar nesses livros do Chico Xavier. Não tem uma frase que não tenha importância de ter sido colocada ali. Não é como um livro fantasioso que a gente pega aqui na Terra de alguém que, por exemplo, um poeta, uma pessoa, um escritor famoso que escreve para ficar bonito. Não, é tudo informação para que a gente entenda o lado de lá. Aliás, o livro Nosso Lar ele foi marcante na humanidade, porque foi quando a humanidade começou a tomar conhecimento do que para todos nós era desconhecido. Todo mundo sabia que a gente morria e continuava, porque as religiões falavam disso, mas continuava como? Isso era uma grande incógnita. Então, o que está falando aqui agora, por exemplo, forrava-se o solo de vegetação. Então, está deixando claro que no plano espiritual tem vegetação.
tem flora, tem fauna e tem flora. E isso tudo está deixando claro. E no prefácio desse livro, o Emmanuel chama a atenção da gente do seguinte: fala assim, tem coisas que vocês vão ler que vocês vão achar assim, ah, não é possível, isso daqui está brincando comigo, né? E é justamente o que ele fala, mas para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, parece um absurdo. Do mesmo jeito que pareceria um absurdo você falar para uma pessoa de 200 anos atrás que um dia o homem ia voar em cima de um avião, de uma máquina que poderia sair do chão e voar de um continente para o outro. Do mesmo jeito que seria um absurdo imaginar que a gente conseguiria pegar um aparelhinho desse e conversar com pessoa do outro lado do mundo. Então é o que está falando. O que para vocês pode parecer brincadeira e coisa, é tudo sério. Então, só que aos poucos a gente vai entendendo, estudando a doutrina espírita. A gente vai entender que o plano espiritual da onde a gente está falando aqui, o nosso lar, ele não é o céu como a gente imagina. O céu ou os planos mais desmaterializados são bem para cima. O nosso lar é uma colônia espiritual imediatamente acima da crosta terrestre. Então ela não é uma colônia desmaterializada. Ela é materializada também, só que ó, é outra faixa vibratória, por isso a gente não enxerga. Mas é como se fosse um mundo paralelo aqui, só que também tem densidade. Do mesmo jeito que os espíritos se tornam visíveis, porque eles não são imateriais. O perispírito, o André Luiz, por exemplo, o Clarencio, e todos nós, quando desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual com o nosso perispírito. O nosso espírito em si, ele não é matéria, mas o perispírito sim, e o nosso corpo aqui encarnado também. Então isso é a primeira coisa que a gente aprende com o nosso lar, que quando a gente morre, a gente não deixa toda a matéria para trás. A gente deixa aquela densidade de matéria para trás. Mas para onde a gente vai, dependendo do nosso nível de espiritualidade, a gente ainda tem níveis, é uma comparação que a gente faz como se fosse assim: líquido, a gente pega óleo, a gente pega água, a gente pega álcool, a gente pega. São camadas mais densas, menos densas. Então, o plano espiritual é uma camada menos densa do que a nossa Terra encarnada, mas também é feita de matéria. Então, isso é o que está aqui agora descrevendo no começo do livro Nosso Lar. E falando aqui, ó, grandes árvores, pomares fartos, jardins deliciosos, quer dizer, é completo. E é como o André Luiz falou, parece uma versão melhorada da Terra, porque parece que as cores são mais vivas, é tudo mais bonito. São espécies refinadas, talvez. É assim que o André Luiz descreve. Mas isso então chamando a atenção. Por que ele está descrevendo isso? É para que a gente entenda que do lado de lá é assim. Desenhava-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. Quer dizer, tudo muito bem cuidado ali, né? A pequena distância alteravam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares exibindo formas diversas. Nenhum desses edifícios que ele está descrevendo, né? Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Então ele está descrevendo, mesmo para que a gente entenda que tudo realmente existe lá no plano espiritual, aonde ele está, o nosso lar. Não, nós não estamos descrevendo os planos acima. A gente sabe que são inúmeros níveis, né? Nós não temos relatos desses níveis mais superiores, ainda pelo menos não, né? Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Então, ainda prosseguindo a essa descrição. Das janelas largas observava curioso o movimento do parque.
Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Bom, mas nós sabemos, né, que os nossos animais que a gente convive aqui na Terra, eles também têm alma, né? Se nós temos um corpo e uma alma e o nosso corpo morrendo, a nossa alma sobe, não é diferente com os nossos animais. Então, por que que eles não estariam também do lado de lá, né? E é o que está falando, ele também identifica esses animais domésticos ali, no nosso lar. Descrevendo com aves um pouco diferentes e tudo mais, mas a essência viva dos seres vivos, ela é imortal. O corpo de todos os seres vivos aqui na Terra perece, vai apodrecer, na verdade, ser transformado em outra coisa, porque a gente sabe que aqui é a lei da transformação da essência material. Mas o espírito vai, o espírito segue, não se acaba, né? Porque isso realmente seria de uma enorme tristeza se nós vivêssemos aqui, a hora que a gente morresse, tudo tivesse acabado. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Quer dizer, ele estava nessa luta por manter padrão vibratório ali, ao mesmo tempo começando a prestar atenção em tudo que ele tinha ali. Então, enquanto ele não estava com o Lísias ou com alguém cuidando dele, ele ficava ali no quarto, debruçado na janela, prestando atenção no que ele estava vendo ali, admirado e ao mesmo tempo se perguntando, né? Ele estava, porque ele ainda não tem instrução, como ele falou, ainda ele estava inseguro com o que ele desconhecia. E aí, ele falando aqui, ele nessas introspecções dele, se perdendo em perguntas de toda sorte, não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta. Quer dizer, é exatamente o que a gente estava falando. Puxa vida, não é possível. Eu morri, eu estou no céu. Por que que eu estou vendo árvore? Por que que eu estou vendo planta? Por que que eu estou vendo bicho, aves voando, né? E é isso que ele estava falando. Não estava conseguindo entender por que que estava tudo tão parecido com o planeta. Considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Então, é isso que aqui, já nesse capítulo, desmistifica para a gente. Não é uma matéria e um ambiente imaterial. Ele só deixou o corpo físico, mas ele está numa esfera espiritual de nível vibratório ou de nível semimaterial. Então, isso é que está deixando bem claro aqui nessa lição. Tudo bem? Por enquanto, tá? Posso prosseguir? Qualquer coisa me interrompam, por favor. E aí ele, então, nessas dúvidas, né? Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. Quer dizer, era o Lísias quem começava a tirar as dúvidas dele. O Lísias ia lá cuidar todo dia dele. O André Luiz, que era uma pessoa inteligente, né? Ele foi um cientista, ele foi um médico inteligente aqui na Terra, só não espiritualizado, mas ele, nesse espírito dele de querer entender, de querer pesquisar e tudo mais, ele botava para fora essas dúvidas para o Lísias, e era ele quem começava as explicações. E aí o Lísias falava: a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Quer dizer, não existe um passe de mágica, né? Não existe um milagre. Porque você saiu do corpo, você virou um negócio totalmente diferente. Não é assim. Então o Lísias dizia isso para ele: a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Todo processo evolutivo implica gradação. Então, do mesmo jeito que aqui na Terra, na natureza, a gente observa uma evolução gradativa das coisas, isso também não deixa de acontecer lá no plano espiritual. Então, uma árvore, ela não vira árvore de um dia para o outro. A semente brota, começa a crescer, vai se desenvolvendo, vai ganhando força, volume, estrutura, e passam-se anos até ela poder ser uma árvore. E a mesma coisa aqui que ele está explicando. Todo o processo evolutivo precisa dessa gradação. Não existe um passe de mágica. Há regiões múltiplas para os desencarnados.
como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne na Terra. Quer dizer, do mesmo jeito que aqui na Terra existem ambientes variados, situações variadas, até estados psíquicos variados das criaturas, a mesma coisa está falando que do lado de lá. Regiões múltiplas, quer dizer, existem diversas moradas na casa do meu Pai, como Jesus disse. Então não é um único lugar para todos, ou dois únicos lugares, como antigamente se acreditava, né? As religiões, algumas religiões ainda acreditam, que ou você vai para o céu, o céu mais glorioso que existe, ou o inferno, a parte mais horrenda que existe. Não é assim. Existem múltiplas regiões para os desencarnados. E aí depende da gradação do nível de espiritualidade que cada um dos desencarnados vai estar do lado de lá. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Então, é exatamente o exemplo que eu acabei de falar da natureza. Existe princípio da natureza. Assim, isso é algo que a gente pode, assim, agora também abrir um parêntese para falar um pouco sobre isso, porque existem muitas pessoas que acham que ou você tem que ser religioso, espiritualizado e acreditar em Deus, ou você tem que ser extremamente baseado nas coisas da terra, da natureza, da ciência, e como se a ciência e a natureza não fossem de Deus também, né? As pessoas acham que são coisas distintas e não são. A natureza é, na verdade, o exemplo mais palpável que a gente tem da divindade, né? O equilíbrio da natureza, o como as coisas acontecem na natureza. Só que isso não é só aqui no plano encarnado. As coisas acontecem do mesmo jeito do lado de lá. Então, o desenvolvimento dos espíritos, das almas, dos pensamentos, também obedece à mesma harmonia, o mesmo princípio de desenvolvimento gradual que acontece aqui na natureza encarnada, que a gente está acostumado a entender. E aí o André Luiz ainda segue dizendo, né? Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde. Havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Então vocês entenderam aqui qual é o maior problema do André Luiz que ele está vivendo agora? Porque ele estava antes vivendo com o problema das vibrações dele, né? Primeiro ele passou muito tempo no umbral, lidando com medo, com situações e criaturas que ele tinha medo. Aí no momento em que ele vibrou diferente, que ele fez uma oração mais elevada, ele alcançou o auxílio e foi levado para o nosso lar. E aí ele estava ainda nessa luta, né? De manter padrão vibratório. Mas agora aqui a gente começa a entender qual é o maior problema dele. Ele percebe que ele já estava há algumas semanas ali, né, nesse local de cuidados de saúde, né, da saúde espiritual dele ou do perispírito dele, mas sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Então ele já tinha desencarnado há muito tempo, ele já estava num lugar que para ele era um lugar bem elevado e ele não tinha visto ninguém que ele conhecia até então. Ele tinha conhecido o Clarencio, o Lísias, o outro médico lá, o Henrique de Luna. Mas e o pai dele, a mãe dele e os amigos que tinham partido antes dele? Então, isso não é regra. A gente sabe que muitos de nós que desencarnam, às vezes somos recebidos por parentes, por espíritos que nós conhecemos e tudo mais. Ou com a mesma história do André Luiz. Vamos para o umbral e ficamos lá perdido algum tempo. Mas ele já tinha sido recolhido e não tinha encontrado com ninguém. Então esse era o maior dilema dele. E ele estava preocupado, preocupava-me em permanecer ali sem conhecer ninguém. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Quer dizer, ele não foi o único que tinha morrido. Ele não foi o primeiro a morrer dos que ele conhecia.
Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários no outro tempo me haviam precedido também. Então, tanto os pais dele quanto amigos já tinham partido antes dele e até agora nada. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual? Para conforto do meu coração dolorido. Então, ele estava sentindo falta disso. E por que que até agora ninguém desses, ele só foi recebido, só foi visitado por desconhecidos? Bastariam alguns momentos de consolação. Então ele estava precisando disso, ele estava necessitando, só que não tinha acontecido. Um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador. Então aquilo que estava intrigando ele, teve um dia que ele não aguentou e perguntou para o Lísias. Falou: meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Então aí foi bem claro, né? Será que não é possível a gente encontrar com alguém que a gente já conheceu? E Lísias já responde, né? Bem claro. Como não? Pensa que está esquecido? E aí o André Luiz responde humildemente, né? Ele falou, sim, porque não me visitam. Na terra, sempre contei com a abnegação maternal, quer dizer, a mãe dele cuidava dele muito bem. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Então ele estava indignado. A mãe já tinha ido, o pai já tinha ido, a mãe cuidava, era extremamente devotada ao cuidado com ele, né? E nenhum deles tinha visitado André Luiz até agora. E o Lísias então responde: pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou a sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Então, olha isso, né? Isso faz a gente já pensar muito. Porque vocês sabem que o André Luiz passou um bom tempo no umbral. Então, a mãe dele intensificou os cuidados e a atenção para com ele a partir do momento que ela ficou sabendo que ele iria desencarnar. Mas até agora ele não viu ela, né? E vocês têm ideia do porquê? Uma pergunta que eu estou fazendo mesmo. Eu acho que ele não teve essa visita ainda devido ao merecimento dele, que acho que ainda não tinha sido, ele não estava ainda merecendo a visitação da mãe. É, uma das coisas é essa. Isso, na verdade, Adriano, o que você está falando é muito legal porque eles vão falar mais para frente. Entendi. O merecimento, ele faz parte das nossas conquistas. Não adianta a gente querer. A Uhum. gente precisa querer certo e precisa merecer o que a gente está querendo. Agora, o que tem a ver isso é um pouco exatamente o que eu acabei de falar com relação aos níveis espirituais. Então, cada espírito, quando parte, tem um grau de elevação espiritual. E dependendo do grau de elevação que você tem, você habita ambientes diferentes. E você, só porque desencarna, você não vê todos os espíritos. A gente acabou de falar que na questão, por exemplo, do amigo de vocês, a gente não sabe em que condições ele está. A gente está orando para que ele eleve o padrão vibratório dele, justamente para que ele possa alcançar esses espíritos mais elevados. E como que o André Luiz saiu do umbral? Foi quando ele vibrou diferente. E aí ele conseguiu o auxílio. Então é a mesma coisa que agora ele vai explicar aqui. A mãe dele está o dia e noite cuidando de alguma forma do André Luiz, mas ele até agora não viu ela. E aí o Lísias continua explicando. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Olha isso, né? Essa é uma informação que não sei se todos vocês sabiam, mas o André Luiz, ele passou 8 anos no umbral, perdido ali, né? Nesse estágio ali meio perdido. Ela jamais desanimou.
intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente. Até que o médico da terra que ele está falando, Lísias, é o próprio André Luiz. Então, ele estava no ambiente do umbral, recebendo a intercessão da mãe, principalmente por intercâmbio do Clarencio. Olha isso, a mãe do André Luiz intercedeu em nosso lar, pedindo a Clarencio. E Clarencio ia visitar constantemente o André Luiz. Até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos céus. Compreendeu? Então, olha isso, o que ele está querendo dizer aqui, né? Enquanto o André Luiz estava preso à personalidade dele, de vaidoso, de egoísta, de uma série de coisas que era atrelada a essa personalidade dele como médico, ele não conseguiu subir de nível. A hora que ele conseguiu afastar um pouquinho dessa personalidade e começou a entender que ele era um filho de Deus também, é aí que ele conseguiu o acesso do auxílio do Clarencio. Isso foi descrito no 2º capítulo lá. Quando ele deu vazão, né, a esse tipo de sentimento um pouco mais elevado, o Clarencio conseguiu alcançar ele. E aí o André Luiz, ouvindo aquilo, né, que o Lísias estava explicando, começou a ficar choroso, né? Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Ele não sabia que ele tinha passado 8 anos no umbral. Ele sabia que tinha passado um tempo perdido ali. Mas agora o Lísias acabou de informar ele o tempo que foi isso. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, quer dizer, ele ficou com um nó na garganta, né? Com o nó de lágrimas represadas no coração. Então, quando ele tomou conhecimento de tudo aquilo que o Lísias está falando, ele começou a ficar embargado, né? No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai sublime, seu pranto era diferente. Então, é outra coisa que eu chamo a atenção e que nós comentamos no começo do livro, porque antes ele já tinha orado, ele já tinha chorado, mas por que ele ainda não tinha conseguido receber o auxílio, né? O padrão do choro dele que mudou. Então, né, quando ele começou a compreender que realmente ele era filho de um pai universal, o pranto dele ficou diferente. E aí que mudou esse padrão vibratório. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam. Olha que bonita essa comparação que o Lísias fez para ele, né? Quer dizer, comparando as lágrimas, existem lágrimas que não edificam nada. Lágrimas de desespero, lágrimas de revolta, são as lágrimas que destroem. Então, não sabes que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Então, quando a lágrima é uma lágrima de arrependimento, é uma lágrima realmente de intenção de renovação, essas sim são as lágrimas que conseguem o auxílio. Então, não basta chorar. Aliás, isso no Evangelho segundo o Espiritismo explica muito claramente. Não é qualquer aflito que um dia vai ser recompensado no reino dos céus, como Jesus diz, né? Bem-aventurados os aflitos, porque um dia rirão. Não são todos os aflitos, o Evangelho segundo o Espiritismo explica, porque nem todos sabem passar por uma aflição com qualidade. Alguns passam por uma aflição com revolta. E isso faz com que você somente fique estacionado lá embaixo. Lágrimas há também assim. Então, olha que bonito isso, né? Então, não são todas as chuvas que causam a mesma consequência. Algumas destroem, algumas geram crescimento, né? É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar.
Isso é outra coisa, né? É uma lição atrás da outra aqui. Porque se a gente ficar pensando, assim, puxa vida, então será que Deus não ama a gente, não dá atenção pra gente, ele está esperando a gente chorar ou pedir para começar a dar atenção pra gente? E é o que Lísias está falando aqui. É lógico que não. O Senhor não espera as nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Quer dizer, é o nosso padrão que determina as coisas. Então Deus está lá o tempo todo para nos fornecer recursos. Só que se a gente ainda está revoltado, a gente está fechado para esse auxílio. Então, quando a gente faz uma oração sincera como essa que ele está esperando ou explicando, ou quando a gente chora, um choro realmente de arrependimento sincero, é como ele fala aqui. É o momento da nossa oração que a gente está se colocando receptivo a entender a situação, a acolher o que Deus está nos apresentando na nossa vida. E aí é o que ele fala, olha essa outra comparação. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Quer dizer, nós somos espelhos. Só que se a gente estiver sujo, se a gente estiver contaminado com essas baixas vibrações, a gente não consegue refletir luz divina nenhuma. Se a gente não trabalhar pela nossa limpeza espiritual, pela nossa purificação, a gente não vai conseguir refletir essa luz. Desse modo, o Pai não precisa das nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Então, vocês entenderam o que está falando aqui? Olha, até ele pergunta aqui para o André Luiz, né? Entendeu? Você entendeu o que eu estou te falando? Deus não precisa que a gente sofra, mas vamos convir que o nosso sofrimento nos coloca em situações, muitas vezes, muito mais receptivas, porque a gente é tirado da nossa zona de conforto. E é nesse momento que a gente busca melhorar, porque a gente cansa de sofrer, a gente cansa de ficar naquele mesmo movimento, envolvimento de vibração ruim. E aí o Ulisses pergunta, entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos da sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar o Clarencio. Quer dizer, o Clarencio estava ali esperando por esse momento há 8 anos, desde que a mãe do André Luiz procurou o Clarencio. Por que, que o Clarencio era o responsável? Vocês vão ver aqui agora na sequência. Mas o Clarencio era o que estava no nosso lar, que era a zona mais próxima da onde poderia acudir o André Luiz. Então o Clarencio estava o tempo todo pronto, mas foi ele quem demorou muito para encontrar o Clarencio. Porque ele estava fechado, ele estava bloqueado nessa vibração ruim. E quando a sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Quer dizer, o Lísias está contando algo que ele ouviu falar também. Mas olha o que ele está falando, que a mãe do André Luiz está constantemente preocupada com ele e que ela até chorou quando ficou sabendo que o André Luiz tinha realmente conseguido mudar de padrão vibratório para sair do umbral. Então a alegria dela, e ela já sabia que o André Luiz estava ali no nosso lar. Então olha isso, né? Ela sabia dele, ele estava ali, mas ainda não realmente tinha visitado ele. E aí, Marco, oi. precisa de ser espíritos bem preparados para fazer esse resgate no. Por exemplo, a mãe dele não poderia de forma alguma tentar fazer esse resgate dele no umbral. Eu acho que a mãe dele talvez tinha condições, sim. Porque vocês vão ver que o que explica aqui que a mãe do André Luiz, ela mora em planos muito superiores ao nosso lar. Então Entendi. ela com certeza está mais bem preparada que o Clarencio. Mas por uma questão, eu acho que de deveres, realmente, ela deve ter os seus deveres e afazeres no plano onde ela habita.
E quem é responsável por esse tipo de socorro no ambiente onde o André Luiz estava era o nosso lar, era Ah, o Clarencio. Então, por entendi. isso, e é como falou um pouquinho antes, né? Existe uma necessidade de evolução hierárquica gradativa na natureza, tanto aqui quanto lá. Tá. Então, Não necessariamente, então, quando a gente desencarna, a gente vai para o plano que se encontra o nosso lar. Pode ser que a gente vá direto já para planos. Ah, entendi. com certeza, com certeza. Depende do seu grau de elevação. Tá. E aí, quando o André Luiz ouviu tudo isso do Lísias falar, porque até então ele estava naquela interrogação, né? Será que essas pessoas realmente existem? Elas deixaram de existir? Será que é coisa da minha cabeça? Tudo isso que eu estou vivendo é uma fantasia? Eu acho que até isso estava passando pela cabeça dele. Mas aí, quando ele ficou sabendo dessas notícias, ele pergunta, né? E onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me aos seus pés. E aí o Lísias responde, né? Não vive em nosso lar, esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Quer dizer, ela realmente vive em outro nível e ela trabalha não é só por ele. Não adianta a gente pensar assim egoístamente como a gente pensa aqui na Terra, né? Que a família pela família, ela vive outro padrão já de compreensão, né? De humanidade, de criação e de tudo mais. Então ela tem os seus afazeres e deveres, mas não por isso ela deixa de dar atenção ou a preocupação dela não é voltada para o filho que está ali passando aquele tipo de necessidade. E aí o André Luiz ficou surpreso, né? Observando meu desapontamento, acrescentou o fraterno. Virá vê-lo, por certo. Antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Então, olha isso que bonito também, né? Quando você deseja ardentemente, você já está no caminho. Se você tá para chegar ou não é outra história. Mas você já está movimentando, né, as suas forças, as suas energias para conquistar aquilo. E aí que ele fala aquilo, Adriana, do que você falou. Tem você nesse particular a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Então, olha como é uma questão de cegueira, né? De fechamento mesmo. Quando ele mentalizou firmemente outro propósito, ele dilatou o padrão vibratório da mente dele e conseguiu alcançar o que estava imediatamente do lado dele. Ele só estava fechado a isso. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei então, com todas as minhas forças, ela virá. Ela virá. Então, olha isso, né? Ele pensando que agora, então, se é assim que funciona, eu vou pensar e ela vai aparecer aqui agora, né? E ele, assim. Aí que o Lísias vem e conclui o que a gente está aqui agora aprendendo. Lísias sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre, olha isso, né? Primeiro, é como eu falei, não tem nenhuma palavra fora do lugar, né? Se a gente lesse aqui, ó, que a realização exige 3 requisitos fundamentais, a gente ia generalizar. Mas não, ele está falando assim, ó, convém não esquecer que a realização nobre, que aquilo que realmente é mais elevado, ela exige sempre 3 requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer para conquistar algo é querer, é desejar. Então, o desejar, o André Luiz já entendeu. E aliás, ele falou: agora eu vou desejar, vou pedir com muita, muita força. Mas existe aqui a segunda questão: saber desejar. Muitas vezes a gente não sabe o que é bom para a gente não sabe o que querer. A gente quer
e às vezes o que a gente quer não é o melhor para a gente. Então esse é o segundo requisito que o Lísias falou que ele precisa. O primeiro é querer, o segundo é saber querer, e o terceiro, merecer. Aqui, Adriana, exatamente o que você falou. Então não adianta a gente querer, não adianta a gente querer muito, a gente tem que querer, saber o que a gente está querendo e ao mesmo tempo merecer aquilo que a gente está querendo. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Enquanto a gente não tiver esses 3 itens, a gente ainda não vai ter conseguido as coisas, muitas vezes, que a gente imagina que é o ideal para a nossa vida. E por isso, muitas vezes, a gente fica reclamando do que não acontece, mas a gente não está ainda entendendo porque a gente não passou por esses itens. Aliás, antes a gente não tinha essas instruções, mas agora a gente tem. Então não adianta a gente ficar pedindo para Deus, pedindo para Deus, pedindo para Deus, pedindo para Deus, e aquilo ainda não acontece, e talvez aquilo não vá acontecer, porque talvez o que é melhor para a gente, Deus sabe o que é melhor para a gente, não seja aquilo que a gente está pedindo, ou a gente ainda não está merecendo aquilo que a gente está pedindo. Então tudo isso entra em vigor para a gente conseguir realmente tudo. E aí ele finaliza esse capítulo dizendo: o visitador ganhou a porta de saída sorridente. Quer dizer, o Lísias estava saindo ali, né? Enquanto eu me detinha silencioso, a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. E isso é verdade, né? Olha isso, né? Porque aí o André Luiz ouviu aquilo que o Lísias falou quando estava saindo. E aí ele conseguiu entender o tamanho da importância de tudo aquilo em 3 pequenas palavras ali que ele falou, né? A extensão do aprendizado que ele poderia agora, através das reflexões dele, pensar. E nós também, né? E nós também. Isso daí é bagagem para a vida inteira mesmo. Que a gente entenda quais são os nossos desejos, se são os melhores desejos, e por que ainda muitas vezes eles não acontecem ou ainda não estão sendo realizados, né? Será que é porque Deus esqueceu da gente? Será que é porque Deus não enxerga a gente como filho? Ou será que é porque nós estamos fechados naquele padrão mental? Ou não estamos fazendo o mínimo esforço para merecer aquilo que a gente imagina que é o melhor para a gente, né? Então aí assim termina o 7º capítulo. E Vanessa, eu falei, você aí na primeira vez, foi tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Cansativo assim? Não, foi bem. Achei bem fácil de entender, assim, a sua explicação. E é o que eu sempre tenho falando hoje em dia, assim, depois de entender um pouco mais as coisas, né? Que a gente tem que saber pedir, né? Assim, na verdade, não é o que a gente quer. É saber o que depois de um tempo entender o que foi dado ou o que não foi dado, né? Exatamente. Entender a resposta, né, de quando a gente faz um Sim. pedido de Deus. Por que ele está respondendo assim? A gente tem que saber que é Ele quem sabe das coisas, né? A gente tem que É. entender isso. Certo, gente? Bruna, Adriana, tudo tranquilo? Tranquilo, Marco. Certo, foi muito bom. Ah, então tá jóia, gente. Então, eu agradeço aí a atenção de vocês. Fico, como eu falo, né? Cada vez que eu leio, apesar de eu já ter lido algumas vezes, a gente sempre acaba assimilando mais coisa, mais coisa. E que a gente lute, né, para que isso entre de vez dentro da gente e cada vez fique mais fácil, Com certeza. certo? Boa noite então para vocês. Boa Boa noite, muito noite. obrigada. Imagina, até a próxima, viu? Obrigada, Marco, pelo Até. estudo. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Até Tchau. tchau. semana que vem, gente.